Bom, pessoal, vinho é para poucos, né? Será que vinho realmente é para poucos, né? Gris. Pessoal, a gente muitas vezes vê, né? Eu vou ter que ir ali pegá-lo, porque não tem condições assim. Só que aí, quando eu vou pegá-lo, ele acha que eu tô brincando e ele fica mais acelerado. Acho que eu vou deixar. As pessoas promovem como se você tivesse que saber, como se você tivesse, né, que entender os rituais, né, ter um gosto muito diferenciado, né, para poder estar tomando vinho. Especialmente quando a gente fala de confrarias, né, pessoal? Quando a gente fala de confrarias, aí sim que fica o negócio mais seleto ainda, né? Um grupinho lá, tipo o Clube do Bolinha, que é o tipo de coisa que eu já falei que eu não me identifico, né? Então, isso é meio ruim, né? Porque às vezes a pessoa não se sente pertencente, ela fica, poxa, mas né, eu não tenho base suficiente para estar participando, para me convidarem, porque tem algumas confrarias, pessoal, que tem várias regras mesmo, né? Requisitos, praticamente. Você tem que ter um doutorado, praticamente, para estar participando, né? Então, o contato, né? Mas é chato isso, né? Acho que a gente tem que realmente, quando a gente fala em descomplicar, em levar o vinho adiante, né, a gente pensa em tudo isso, né, que vem sendo feito dessa forma. Então, pessoal, hoje, claro, a gente já está vivendo aí na pandemia, já está acontecendo essa revolução, essa nova era do vinho já está acontecendo, né? Mas até então apenas alguns conseguiam apreciar um vinho, né? E ainda tem alguns que se sentem excluídos, sim, né? A gente sabe disso, quem trabalha com vinho sabe que até hoje a gente ouve, né, pessoas, não, mas eu não entendo, né? Então, assim, a gente sabe que ainda tem uma boa caminhada pela frente, né? Não mudou 100%, né? Tá bem longe, inclusive, né? Então, quando a gente bebe pelo outro, né? Que é o que eu tinha falado aí já em outra aula, enfim, e também nos conteúdos que eu partilho, né? Que a enopatia é beber com o outro, né? E não pelo outro, como muitas vezes a gente faz. Então a Carol tem o gosto dela e ela acha, né, que para ela tais vinhos são melhores. E aí ela só vai querer, né, que todos bebam aqueles vinhos, só aqueles que estão certos. Então eu estou bebendo pelo outro, né? Não estou respeitando o gosto dele. Né? E a gente precisa entender que preferência é diferente do vinho ser correto. Né? O que a gente está. Carol, mas então eu não vou, eu sou uma referência do vinho para as pessoas. Quando elas me perguntam, então eu não vou dar nenhuma opinião, ficar em cima do muro. Não, a gente tem que se posicionar. Só que a gente tem que a todo momento deixar claro que gosto pessoal vai influenciar e sim, muito, né? Se a pessoa quiser muito saber qual é o meu favorito, se vocês repararem, eu nunca fico dando os meus favoritos, eu não falo isso, até porque, gente, eu sou a metamorfose ambulante, eu vivo, né? Não tem isso de favorito, depende muito, né? Como eu já falei, são inúmeras variáveis, depende do momento, né? Depende do humor, tudo. Então, eu não gosto dessa de criar rótulos de que eu tenho vinho favorito e tal. Né? Então, isso é um bom jeito também de a pessoa logo, ela deixa de ficar insistindo, né? E assim você também incentiva ela a conhecer a sua própria preferência, né? E aí, claro, o que a gente tem que avaliar, né, é se o vinho ele é correto, né? Se ele não, agora, se é um vinho que tem defeito, sim, a gente precisa alertar, né? Enfim, mostrar, né, inclusive até ajudar, porque a pessoa sinta também, que ela aprenda a reconhecer esses defeitos, né? Isso sim é uma obrigação nossa. Agora, se esse vinho é melhor ou pior que o outro, né, se os dois estão corretos, eu não tenho que ficar falando isso, né? Cada um tem uma preferência, então é beber com o outro, né? Deixa a pessoa beber, ver o que ela gosta, né? O que ela sente, e aí, se a gente tem opinião igual, né, ou diferente, a gente fala, né, e por quê, mas tudo na empatia, né. É bem diferente do que a gente vê, né, por aí. Tem muita indiferença coletiva, né? Então as pessoas não se preocupam com o outro, com a opinião do outro. Elas querem o que a gente viu, né, na aula de ontem, alimentar o ego, né, com base aí, né, sim, no vinho, né, que é um probleminha ali, né? A gente já viu sobre isso. Então, esse post, para quem já viu, né, eu falo, só puxar aqui o ossinho pro grifo. Vinho não é para todo mundo, assim, mas eu faço uma chamada para a pessoa ficar, nossa, né?
será? Então, né, não é para todo mundo. Mas aí, quando ela vai ler, ela vê que eu falo que deveria ser para todo mundo. O vinho, ele é uma bebida social, né? Ele foi criado para isso, né? Para a gente partilhar. O vinho não foi criado para a gente ficar tomando sozinho. Essa é a verdade, né? Tanto que todo mundo fala tomar nas refeições, né? O consumo mais ideal possível, né? Seria tomar nas refeições. Normalmente a refeição a gente está fazendo acompanhado, né? Na maioria dos casos. Mas é já nesse intuito de partilhar, né? E só que a gente vê uma realidade diferente, a gente vê uma realidade onde, mesmo se eu estiver num grupo de pessoas, eu estou tomando sozinha, porque a gente pode viver isso, né? Não quer dizer que eu esteja num grupo que eu estou tomando com outro, né? Eu estou tomando por todos ali, sozinho, só, né, na minha bolha. Já na enopatia, então, né, que é o que eu promovo, né, a capacidade de tomar o vinho com o coração, degustar com o outro e não pelo outro, beber sem julgamentos. Beber sem julgamentos, tomar com o coração, a gente já viu aí, né? Então, a questão das emoções, do sentir, né, do não ranquear, né, de não dar nota, isso aí a gente já viu. Agora, degustar com o outro e não pelo outro, né? Esse é o assunto de hoje, então. Então, é a gente ajudar, né, a pessoa, né, a chegar nessa autonomia na hora de escolher um vinho, né? Até criei um outro conteúdo também que falava, né? Até quando você vai deixar que os outros escolham, né, o seu vinho? Porque isso não parece, gente? O que tem, cara, os outros escolherem o meu vinho? Mas, gente, isso diz muito de muita coisa, né? Inclusive, quando eu criei esse post, vieram os comentários, Carol, isso não é só com vinho, né? E é exatamente isso que eu quis trazer. Isso não é só com vinho. Será que isso não é um reflexo de algo que a gente não está se posicionando, né? Que a gente está deixando, a gente está seguindo o caminho de outra pessoa, né? Outras pessoas aí estão regrando nossa vida, estão tomando a rédea. Às vezes a gente tem que, né, se posicionar, resgatar, né, aquela vontade, né, de realmente ser dono, né, das suas escolhas, né? Porque muito provavelmente uma pessoa que ela é livre em todos os sentidos, eu duvido que ela fique dependendo do outro para escolher o vinho dela. Eu duvido. Então, acho que isso diz muito, né? E quando a gente ajuda a pessoa, né, a ter mais autonomia, nossa, gente, isso é fantástico. É o que eu tenho como missão, né? Porque é uma autonomia em todos os sentidos, é a pessoa se reencontrar consigo mesma, porque muitas vezes a gente, né, se perde pelo caminho, é super comum isso, né? A gente é engolido aí pela nossa rotina, né, pelas demandas, enfim, né? Quando a gente vê, a gente já não se reconhece mais. Então, você relembrar, poxa, eu, Carol, por exemplo, eu na adolescência, né, eu era super livre, né, eu tinha muito essa coisa da liberdade, fui morar sozinha com 20 anos, sempre tive isso muito vivo, e de ter, moda para mim nunca fez sentido, eu sempre fui muito de gostar de ter as coisas atemporais, de não ficar presa à moda, por exemplo, né? E justamente assim, por exemplo, perfume, né? Que para quem sabe, quem já me acompanha aí de outros meios sabe que eu queria ser perfumista. Se eu ver que um pessoal tá todo mundo usando aquele perfume, eu vou querer justamente outro, porque eu não quero, né, ser mais do mesmo. Então eu sempre fui muito assim. Então, quando eu estou dependendo dos outros, seja no que for, isso me corta os pulsos, me poda totalmente, né? Então, quando eu me dei conta que eu realmente resolvi fazer essa transição de carreira, tudo, foi por conta disso, né? E se hoje eu estou com o meu projeto pessoal também, né, que vocês veem que é algo, né, um movimento, né, que eu estou partilhando, né, um chamado maior, realmente, é por conta disso, né? Realmente por essa busca também de liberdade, né, para viver isso, para viver de acordo com os meus valores também, né, como a gente viu lá no início. Então, quando a gente ajuda a pessoa a escolher o vinho dela, pode não parecer, mas a gente está ajudando nesse processo dela conhecer o seu próprio gosto, entender o porquê, o que tem por trás de eu gostar de um vinho mais encorpado, de um vinho mais leve, né, o que isso diz de mim. Então, é muito bonito isso, gente. E a gente poder, né, levar isso para outras pessoas é fantástico. Eu acho que assim, é o sentimento mais bonito que a gente pode ter trabalhando com vinho, de levar a pessoa a esse encontro, né?
Por isso que eu realmente acredito que o vinho é um instrumento, né, um meio, um canal para o autoconhecimento. Então, cada um tem perspectivas únicas, né? Então, não adianta eu querer botar regras. Então, por isso que a gente precisa muito respeitar e principalmente ouvir o outro. O vinho, ele resgata e aflora a sensibilidade, né? A gente já estava vendo isso, a gente já pôde viver, né, também através de algumas práticas aí, né, que a gente fez. Hoje a gente vai fazer também prática, né, no final. Então, realmente é. E o vinho é para pessoas sensíveis também, né? Eu acredito muito que não é todo mundo que vai apreciar um vinho realmente, porque tem pessoas que não vão contemplar. O vinho, ele é para ser contemplado, né? Uma bebida é para ser contemplada. A pessoa tem que ser sensível. Normalmente, quem gosta de vinho gosta de artes, gosta de cultura, de filosofia, de música, né? No geral, aprecia outro tipo de arte, de sensibilidade, né? É sensível, né? Então, no geral. Então, ele resgata e aflora ainda mais isso. Osvaldo, isso daí eu falei na live de ontem, eu acho, quando eu falei que eu vim estudar enologia por conta que eu queria ser perfumista, né? Então, por conta dos aromas. Mas aí hoje eu vou passar essa parte, tá? Depois você olha no YouTube, tem lá todas as lives salvas. E ela ressignifica também, né? O vinho, né? No caso, ressignifica a nossa relação com o outro. Com o outro, com o mundo, mas começando aonde? Com a gente mesmo, né? Então, eu digo que o vinho, ele ressignificou a minha relação comigo mesma. Ah, Carol, mas foi só o vinho? Não foi só o vinho, mas o vinho foi uma porta de entrada, assim, para eu olhar com mais sensibilidade, né? Então, a partir do momento que eu olho para mim, começo a me olhar, né, como a gente viu ontem, com autocompaixão, começo a assumir minhas fragilidades e tudo, eu vou agir assim com o outro, é natural. E com o mundo, consequentemente, né, é uma cadeia, né? A gente reconhecer que a gente faz parte de um todo, então logo que assim que eu melhoro, o mundo melhora, né? Então é uma lógica. Apresentar um novo universo a alguém, né? Enopatia é isso. Então é a gente poder se alegrar de estar apresentando um novo universo. Um universo, né, que muitas vezes vai ser até interno, né? Vai ser uma viagem que ela vai fazer também através de uma taça, né? Uma viagem interior, uma viagem, né, seja uma emoção na hora, pode ser uma memória revivida, pode ser um reencontro pessoal, né? Tudo isso a gente pode estar apresentando, né? Apresentando esse universo que a gente sabe que é um grande universo que não tem limite. Né? O mundo do vinho não tem limite. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, né? Mais a gente vive, mais a gente sente. Não tem limite. Cada vez que eu tomo uma taça de vinho é uma experiência nova. Isso é fantástico, né? Então, é um novo universo mesmo. Vamos lá, seguindo. E aí, pessoal? Varietal ou blend, né? Eu gosto de fazer minhas analogias, vocês sabem, né? Então, por que isso? Aqui nesse caso, eu digo, né? Vinho varietal, aqui, todos vocês sabem isso, né? Vinho varietal é o vinho de uma variedade só, né? Então, o que a gente consegue ver? É um vinho muito didático, muito bom para quem está iniciando no mundo do vinho, né? Inclusive, é um ótimo treinamento para a gente começar a conhecer também o nosso gosto, né? Porque muitas vezes a gente vê semelhanças, né? Podem ser vinhos diferentes de uma mesma uva, né? A gente vai começar a perceber quais as características, né, daquela variedade, algumas coisas que mesmo mudando o estilo de vinificação, né, eu vou ter ali algumas características que são do DNA, né? Então não vai mudar. E aí, né, pessoal, pode ser, né, qualidade, como pode ser limitação também, né? A variedade, ela não vai ter 100% complexidade, ela não vai ter tudo. Ela tem suas limitações, né? Porque cada variedade tem suas características. E assim é o ser humano. Cada ser humano, né, tem suas características, suas qualidades, suas limitações. E aí, pessoal, só pegar aqui o ossinho do aqui, lá, Gris. E aí, a gente tem o blend, né? A gente tem o assemblage, que é o mix das variedades, né? Então,
numa assemblagem, num blend, a gente já tem complexidade. Normalmente, quando a gente faz uma assemblagem, né, a gente mistura no intuito de ganhar as melhores características, né, de qualidades de uma com a outra, né? Claro que isso é a alquimia do vinho, né? Você tem que realmente acertar na arte ali, né, de fazer o corte. E por que acontece isso? Porque são características diferentes, mas que vão ser complementares, né? A palavrinha que a Carol adora. Então é isso, né? E aí é isso que eu penso, né? Que a gente precisa se reencontrar, né? Se conectar com a nossa essência, para então, né? A gente estar ali, né? No blend, para a gente poder contribuir com aquele blend. Senão eu vou chegar lá só com defeitos, né? E vou só estragar o blend. Ao invés de contribuir, eu vou contaminar tudo e estraga, né? Vocês sabem que um pouquinho de vinho, se estiver defeituoso, você pode colocar em 1 milhão de litros, o que vai predominar é o defeito, né? Vocês sabem disso. Né? Não tem como salvar o negócio, né? Então, a gente precisa estar bem, né, para poder contribuir nesse blend. Né? Brincadeiras à parte, né, pessoal? Mas é um jeito de pensar, né, que a gente realmente precisa se cuidar primeiro também, né? E aí, qual que é o melhor vinho, né? O varietal ou o blend? Tá, tem gente que vai ter opiniões aí, né? Falando do vinho mesmo, né? Ah, cara, eu prefiro o varietal, né? Que eu gosto de tomar pela uva, gosto de ver as características da uva. Ah, cara, eu prefiro o blend, né? Que normalmente é o vinho mais o reserva, né? Tem mais complexidade e tal. O que vocês preferem, pessoal? Deem um feedback. Interação aí de vocês. Osvaldo, o varietal, né, quando vem no rótulo, ele é de uma variedade só. 75% no mínimo, né, daquela variedade. Então, ele pode ter 25% de outras variedades, mas eu não vou dizer. E a ideia do varietal é que ele traga a característica varietal daquela uva, né? Então, tem vários vinhos que vem escrito varietal e é Cabernet Sauvignon, é Merlot, né? Então, a regra é assim. Quando a gente diz, né, varietal, já é de uma uva só. Acho que dá para tirar o melhor de cada um. A Sheila diz, gosto de blend. Depende, Carol. Pois é, pessoal. O que vocês acham desse meu pensamento aí, dessa reflexão? Acham que somos complementares mesmo ou não? ou dá ruim quando a gente faz um blend nosso aí? Depende, sim, com certeza depende, né? Tem momentos, né? Até deixei aqui essa pergunta: você está em que etapa, né? Porque a gente vive em ciclos, né? Então, pode ser que agora você esteja numa busca aí, né? Um resgate com a sua essência, uma reconexão, né? Então, tá no momento varietal, ou você agora já estou vivendo aqui, sou eu mesmo, já estou assumindo tudo e já estou partindo para o blend, né? Então, Valesca, minhas reflexões são difíceis. Não é simples assim, né? A gente, né, o brasileiro, ele é um próprio blend, né? Isso que é uma beleza incrível, né? Eu acho que a gente não tem como fugir disso. Por isso que eu acho muito que a gente tem que valorizar as nossas raízes, buscar as nossas raízes, né, gente? Ir atrás da nossa história. Eu acho isso tão bonito, né? E cada um tem uma história, né? Tem uma raiz diferente que vai influenciar em tudo, gente. Não adianta dizer, né, querer apagar o passado, não é. A gente carrega, né, no nosso DNA aí toda a nossa ancestralidade. Então a gente também fazer esse resgate é muito bom. Sabe o que eu comecei a fazer agora esse mês? Capoeira, algo que eu sempre quis fazer desde criança, né? E sempre, como eu já desabafei para vocês, que eu sempre fui péssima nos esportes, né? Enfim, mas a capoeira é algo que eu sempre quis fazer e eu nunca fiz. Porque tem a questão também da dança, né? Com a luta é diferente, ao meu ver, né? E eu falei, não vou deixar para fazer, eu vou fazer. E estou fazendo. Online, estou fazendo.
Curto os dois, isso aí. É como eu falei, tem momentos, né? Mas eu fiz essa pergunta mais para questionar qual para vocês, qual o momento que vocês estão, né? Mas enfim, vamos lá, pessoal, seguindo. Deixo minhas reflexões. E às vezes, pessoal, é preciso desfolhar, né? Então, para quem já viu esse post aí que eu fiz também, é que a gente precisa aprender aí com a videira, né? A gente está aí nessa época agora, aqui, né, no caso. E a gente precisa desfolhar, né? O que isso quer dizer? A gente precisa tirar essas folhas aí para... Oh, exatamente isso, Eduardo. Imagina a Carol jogando capoeira e o Gris interagindo. Olha, tu tem que ver, nessa hora aí, meu Deus. Pior que ele tem esse moletomzinho aqui. Vem cá, Gris. Ele tá nativa. Ele tem um moletomzinho verde. E a professora outro dia tava com a blusa também na mesma cor, né? E ele fica ali. Bom, imaginem, né? Não deixa eu fazer nada. Acha que é brincadeira, né? Claro. Então, a gente precisa, né, realmente deixar as folhas caírem. Porque essas folhas aí, né, até tem uma técnica que a gente faz, né, que é a desfolha, né? A desfolhar é o tirar o excesso de folhas. E nesse caso, eu convido a vocês para a gente realmente se reconectar com a nossa essência, a gente precisa desfolhar. Porque no decorrer da vida, a gente vai, né, tomando, né, por padrão nosso, né, por regras, até por valores, muitas vezes, né, ao que nos é dito como certo, né, as regras aí, sejam do meio que a gente cresceu, seja muitas vezes até dos pais que queriam fazer o melhor e a regra deles às vezes não é a nossa, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa desfolhar, porque a gente vai levando isso, né, e quando a gente vê, né, a gente está ali naquele emaranhado e não consegue mais se ver. Né? Então, esse é o processo para a gente realmente, né, ser o varietal ali 100%, né, fazer essa desfolha ali e tirando essas camadas, né, para realmente se reconectar. Claro, não é um processo simples, né, não é do dia para a noite, né, mas é possível, né, e é muito bom. É um processo longo, mas é muito bom. Boa noite a todos. Online, Osvaldo, como assim? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Convido a todos a virem para o YouTube, tá bom? Mamãe entrou aí, boa noite, mãe. Seguindo. Então, pessoal, trouxe aqui, né, algumas inspirações dessa troca com o outro, né? Por que eu acredito, por que eu trouxe esse tema, né? Porque realmente é muito forte para mim e tem alguns porquês, né? Alguns porquês que eu vou partilhar com vocês, que eu acho que eu consigo transmitir aqui através dessas fotos, para vocês poderem degustar um pouquinho do que eu estou falando. Nessa questão de viver em comunidade, ser um blend, não é fácil, né? Cada um é diferente. Então, é desafiador, tá? Não vou dizer aqui que é fácil, porque eu, Carol, quando fiz o Caminho de Santiago, gente, eu resolvi fazer sozinha, né? Justamente porque eu queria ter aquele encontro, né? Aquele processo meu de individuação, digamos assim. E eu não queria estar caminhando com ninguém ali que, né, que ia ditar o meu ritmo, enfim, né? Eu queria ter aquele meu momento. Mas é claro que eu fui conhecendo as pessoas no caminho, né? E a gente caminhava junto, né? Por alguns trechos, outros não, enfim. E é muito desafiador. Eu confesso que depois lá dos 20 dias, né? Que aí já estava muito no meu limite, né? A peregrinação durou 30 dias, né? Gris, aqui. Durou 30 dias, e ali nos 20 dias, eu já estava que eu não aguentava mais ver as pessoas. Por que isso, pessoal? Não sei se vocês conseguem ver, né? Aqui, vou até aumentar a imagem. Tem algumas fotos, né, que mostram. Tem uma aqui, ó, que mostra os nossos tapetinhos. Uma situação, né, um lugar que eu fiquei para dormir, que a gente dormia nesses tapetinhos aí, tipo de academia, né? Então, mas tinham outros, esse daí, nesse formato, eu dormi umas 2 ou 3 noites, né? Não no mesmo lugar, mas que eram esses tapetinhos aí.
Normalmente eram beliches, né? Mas, ok, beliche já tinha, né? A gente, quando era criança, tinha beliche. Não é o fato de ser beliche, é que é um quarto comunitário com 60 pessoas, sei lá, né? E quando eu chegava lá para dormir, muitas vezes, as pessoas já chegaram antes, já estavam dormindo, roncando absurdos, né? E você tá a cama ali do lado, né? Um do lado do outro, aqueles acampamentos ali. Eu acho que eu não botei das beliches aqui, não botei. Mas dá para ver ali, né, pessoal? Não tem nenhuma acústica, nenhum isolamento. Isso que eu tinha o tampão, né, do ouvido, enfim. Mas só que chega a um ponto que a gente está tão esgotado, né? Eu só durmo de máscara, né? De aquela máscara para os olhos. Eu tenho muita sensibilidade à luz, porque eu tenho muita enxaqueca. Então, qualquer claridadezinha já me incomoda, né? E aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou dormir num lugar desse? Né? Eu levei a minha máscara, mas mesmo assim, eu mesmo com a máscara em casa, eu fecho tudo, né? Boto o blackout ali para tapar, mesmo assim, mesmo se eu durmo de máscara. E ali, tipo, não tinha isso, né? Eu vou adaptar para minha realidade? Não existe, né? Só que a gente fica tão esgotado que, né, gente, eu não tive nenhum problema para dormir, tá? Então, é claro que a gente aprende a conviver, mas depois dos 20 dias, para mim, estava muito bravo, especialmente a questão dos banheiros, né, pessoal? Porque os banheiros também eram coletivos, né? E eu, Carol, toda travada, né? Sempre fui muito travada para tudo, né? Para questões de necessidades mesmo. Então, numa situação dessa é complicado, né? Para mim foi o mais desafiador, foi o realmente estar em comunidade, né? E eu posso dizer, né, com propriedade, foi o mais desafiador, mas foi o mais bonito do que eu aprendi, né, do que eu desenvolvi. Porque as trocas que a gente tem com o outro, inclusive, pessoal, eu fiz, né, uma série de perguntas que eu queria que fossem respondidas na minha peregrinação, né? Eu fiz botei mesmo no papel, né, para depois ver se todas teriam sido respondidas, e várias dessas perguntas foram respondidas através de pessoas, e não porque eu chegava e fazia a pergunta para ela, né, mas porque, não sei como, a gente parava nos assuntos ali, né, como eu já falei com vocês, eu acho que eu conheci uma canadense que ela tinha idade da minha mãe, mais ou menos, e a gente foi falar não me lembro se eu comentei com vocês isso, a gente foi falar de compulsão alimentar, né? Ela falou que ela beliscava muitas coisas e a gente chegou no assunto de agradecer a comida e eu já tinha um sonho, sentia aquilo, que eu queria fazer aquilo, mas nunca tinha conseguido, né? E ela falava que fazia pelo menos na refeição grande, né? No almoço ou na janta, ela fazia com a família. E eu já fiquei, a gente foi parar nesse assunto, né? Não foi que são providências, né? Eu acredito muito nisso, o pessoal vê como sincronicidade, né? Enfim, as coisas acontecem. Quando a gente está aberto, realmente vem, né? Então, isso é muito bonito. Por mais que seja desafiador, não é fácil, né? Assim como foi o deserto que eu falei com vocês, essas situações aí, limite também, me fizeram evoluir muito, né? Então, tem as botinhas ali, ó. Viva seus sonhos, né? Vários peregrinos ali, né, pessoal? Os botinhas cheirosas, então já imaginem. Aqui tem dois momentos de ceia, pessoal, que para mim me marcaram muito. Lá eu fazia questão de ficar em albergues comunitários e paroquiais, enfim, tinha muito esse senso de contribuição, né? Então, às vezes, era tudo donativo, né? Então, você pagava o que você achava justo, muitas vezes o que você podia, né? E você ajudava na hora de fazer a ceia. Então, vocês veem aqui essa mesona enorme aqui, cheia de pessoas ao redor, né? A gente estava antes de jantar e todo mundo tinha feito a ceia junto, né? Então, cada um ajudando. Vocês imaginem, pessoal, né? Brasileiro, isso gente de tudo que é nacionalidade, né? Então, brasileiro que tem mania de limpeza, vai querer lavar a louça, aí vem o outro lá lavar de qualquer jeito. É desafiador, hein? Aí lava tudo dentro das bacias lá, né? Mesmo, não digo que é fácil, né? Mas a gente se adaptar ao contexto, e muitas vezes isso aí é humildade, eu acho, né? É difícil, não vou dizer que é fácil, não. Para mim, muitas vezes foi bem difícil, porque internamente fica naquele dilema, né? Querendo fazer as coisas do meu jeito. Mas quando a gente para de brigar com isso, né? E aceita que dói menos, né?
acolhe esse momento do jeito que tá, né? Então, decidi, Eduardo, eu já tinha vontade de fazer peregrinação, né? Mas eu imaginava lá em Jerusalém, né? Eu não conhecia o caminho de Santiago de Compostela. E aí, quando eu fui para a Europa fazer o mestrado, eu não me lembro como que eu fiquei conhecendo esse caminho, mas eu fiquei conhecendo e era na Espanha, né? Ali eu estava na Europa, então eu falei, opa, eu tenho férias de verão, né? Aí me veio dá para eu fazer, né? Só que eu ia fazer por fazer, porque eu tinha vontade de fazer uma peregrinação, né? E aí, no decorrer nas vésperas ali do caminho, que me clareou total a minha razão de fazer essa peregrinação, né? Então, como eu já falei, aí foi a questão será, né, que esse trabalho é para mim, né? Qual é a minha vocação? Foi muito sobre isso, né? O meu caminho. Então, muito sobre o consumo, como estava levando minha vida, tudo isso, né? Então foi meio que supetão, né? Porque eu estava vivendo esse mestrado, era muito intenso, a gente ficava 6 meses morando em cada país, né? Então tinha que mudar nesses 6 meses, você se muda quando chega, documentos, não sei o quê, burocracia. Depois já sai, tem mudança, tem harvest, né? Tem vindima, tem, né? Você tem que fazer estágio, enfim, é menos de 6 meses, na verdade, né? Que você tem. Então é muito corrido. E eu tive que meio que decidir assim, vou fazer e fui, né? Senão não ia fazer, ficasse planejando demais. E aí tem também ali em cima, pessoal, tem uma foto de uma outra ceia, que foi, né, o lugar que eu comi melhor, né? Na peregrinação comi muito mal, assim, em termos de a comida durante o dia era bem ruim, assim, eu imaginava uma coisa, né? Achava que ia comer, nossa, comida espanhola, delícia, né? E os menus lá dos peregrinos, né? Que tem os menus, eram péssimos. Só aquelas tortilha, né? Que é tipo batata e ovo, né? Mas tudo dormido, sabe? Assim, umas coisas meio braba, pesada, comida muito pesada. Então eu meio que fazia minhas coisas e levava, né? Comi um monte de ovo cozido, gente. E aí, essa ceia aí foi um lugar que eu me permiti um dia parar num lugar melhor, que tinham me recomendado, um peregrino brasileiro me recomendou esse lugar aí. E não é que era ostentação nada disso, mas a ceia, né, eles faziam com os alimentos próprios, né, da propriedade, era uma ceia, não sei se era vegano, vegetariano, mas não por isso que eu escolhi, mas pelo conceito em si, pelo cuidado. Vocês veem, tem florzinha na mesa. Nossa, gente, vocês tinham que ver a gentileza dos anfitriões lá, né? Nesse dia eu não colaborei com fazendo, né, a ceia, porque a gente só foi servido. Mas a gente foi a melhor refeição, né? Eles não diziam o que era a comida, a ceia. E olha só que fantástico isso. Isso é degustações cegas, né? Foi a melhor experiência que eu tive. Para realmente, olha, aí eles só perguntavam se eu tinha alguma restrição, né? Se tem alguma restrição, uma alergia, enfim. Se não, a gente não vai dizer o que é, né? E se tudo bem para você e tal, né? E a gente já ia sabendo disso, né? E como foi especial essa ceia, gente. Aí ele botava música antes, né? Depois fez agradecimento. Gente, foi tão bonito, né? Algo tão bonito, assim, que realmente me marcou muito. Quem faz caminho de Santiago, quem tem essa experiência, né? Tem várias pessoas aí, gente, que se mudam para lá porque elas vivem um conto de fadas e querem viver aquilo para sempre. É nesse nível, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Pessoal aí do Insta. Sim, a capoeira, sim, Oswaldo. Agora que eu vi, desculpa, a capoeira online estou fazendo por causa da pandemia, né? Não está tendo presencial. Oswaldo, o caminho de Santiago ele passa ali por Rioja, Navarra, tudo isso, né? O caminho que eu fiz, passei por todas essas regiões aí. Muito bonito, vale muito a pena. E pessoal, aqui tem uns, se vocês verem, né, uns quiosquinhos, digamos, que você estava caminhando, né? Aí como assim, você está lá no meio do deserto, de repente surge uma coisa, vocês veem, né? Tudo colorido, lindo. E é tudo donativo, gente. Tem até um carrinho ali em cima, vocês conseguem ver, eu acho, né? Esse aqui não tinha nem ninguém, esse no cantinho superior esquerdo. Não tinha ninguém.
né? E aí só tinham as coisas, né? Os alimentos, tudo na base da confiança. Gente, isso é pra gente, né? É muito aprendizado, sério, porque a gente é tão desconfiado, né? Eu, pelo menos, né, cresci nessa realidade aí da gente ficar desconfiado, de não confiar no outro, de levar vantagem. Então, isso daqui, gente, é tão bonito. Você tem lá, você pode pegar e você deixa o donativo, né, dentro da caixinha, né, e deu. E são pessoas que fizeram o caminho também, viveram essa mística, né, e voltaram para lá e claro, e tem várias pessoas também locais, né, que sempre moraram lá e que sabem, né, de tudo que envolve o caminho de Santiago e contribuem, né, com essa peregrinação e tudo com os peregrinos. Aí, ó, aqui tem, deixa eu aumentar aqui, a chave da essência é a presença, né? Então, a gente está falando de presença. Isso é ser presente, né? É uma coisa que eu aprendi muito no caminho, é estar presente. Porque o que acontece? A gente se desliga do externo, né? Pode ser que no início ainda fique, né, meio que, tô ainda, sei lá, acompanhando, sei lá, notícias de fora, tô tendo muito contato com as pessoas de fora, mas normalmente quem se propõe a fazer o caminho de Santiago, você já avisa todo mundo que você vai ficar ausente, né? Você só diz que tá tudo bem e deu, você não fica, sim, né, tendo esse contato ali, mantendo a sua mente fora do caminho, isso não tem sentido nenhum, né? E o que acontece? Para a gente viver essas mudanças de verdade, é porque a gente está presente, né? Porque a gente se permite estar ali com o outro, né? Na hora ali da partilha, a gente está ali inteiramente, né? A gente não está com a cabeça. Isso daí, gente, não precisa estar lá em Santiago para fazer, né? Então, é isso que é melhor. Tem aqui, ó, Hugging Zone, né? Que é sem Wi-Fi. Então, para o pessoal se abraçar, né? Agora, infelizmente, né? Devem ter adaptado lá a placa. E aqui, ó, você é convidado a criar o caminho de inspiração aqui na montanha. Não, acho que é na montanha. Escreva suas palavras de sabedoria, pinte suas criações, inspire seus companheiros para lembrarem que nós estamos todos juntos, né, nessa jornada no caminho da vida. Então, gente, é muito isso aqui que eu trago para vocês, né? Essa ideia, essa é a jornada, né? Então, a gente não precisa estar lá, a gente pode fazer isso, né? Aonde a gente estiver, aonde a gente for chamado, né? Que eu acredito muito assim, né? Sou uma peregrina mesmo, né? Eu estou muito sempre de portas abertas ali, aonde for meu chamado, né? Eu quero dar meu sim. Então, vocês veem aqui em cima uma foto, né, de um filho com um pai, esse senhor aqui bem idoso, ele tinha dificuldade de caminhar, né? E eles iam segurando na cordinha, né? Eu só observando atrás, né? Porque eu não conhecia, mas me chamou tanta atenção, tão bonito. Você via, né, o caminhar do senhor bem limitado, mas ele quis fazer, né? E o filho estava dando esse suporte para ele, né? Tão bonito. Cheguei a ver avô com netos. Gente, é muito bonito, né? Não tem muito. Eu vou ficar aqui só falando disso. Esses jovens aqui no balanço, né? Eu quis botar também, porque isso também são coisas que eu tirava foto, tipo revista Caras, né? Sem que as pessoas me vissem, porque eu não queria estragar o momento, né? Mas olha só que bonito, né? Esses jovens enormes, eram já adultos, né? E lá no balanço, sabe? Tipo, né? É uma mística realmente que não dá para explicar, né? Então, pessoal, né? Essa partilha, que é o que eu digo, né? O que a gente vive também com, né? Que o vinho nos traz, né? A gente ser diferente, a gente partilhar, né? Desses mesmos, muitas vezes, né? De encontrar pessoas ali com o mesmo olhar sobre a vida, né, de querer fazer a diferença, né, isso é muito, muito gratificante, né. Então aqui também botei outros momentos, né, então no meu mestrado, né, coloquei também de um grupo que tinha criado aqui também em Bento, né, que era Vinhos e Prosas também, que a gente se reunia para
para estar, né, tomando vinho, batendo papo, se conhecendo e vivendo o momento presente, né? Era basicamente isso. Sem julgamento, sem compromisso de que tem esse vinho ou aquele, né? Então é muito disso, né? As relações são muito simples, são muito simples. Só que a gente precisa estar presente e a gente precisa estar aberto ao outro, né? Essa é a diferença. Aqui eu trouxe uma imagem para mim muito forte, né, da viagem que eu fiz com a minha mãe para a Irlanda. E a gente viu essa estátua, né, lá num, eu não sei o nome da estátua, num pátio, né, de uma igreja lá na Irlanda, que é Jesus, né? A gente consegue ver porque aqui não dá para ver na foto, né? Mas ele tem o pé chagado, né? Então para a gente entender que é Jesus, né? Só que é um morador de rua, né? Então para a gente ver, né, o outro, né? Onde Deus habita, né? Eu acredito muito nisso, como eu já falei com vocês, né? Eu acredito que nós somos um templo sagrado, né? E se nós somos o outro também é, né? Então é a gente aprender, né, a viver melhor, a viver em comunidade, partilhar. Isso não tem como, né? Com certeza a gente se preenche. Até o Eduardo, né, partilhou, né, a ação ali, é muito sobre isso, né? Eu vejo que é muita doação, né? Que a gente sabe que não é, ai, Carol, que romântico, que lindo, né? Ai, quem dera fosse assim, né? É muita doação, é escolha, né? Não digo que é fácil, não, mas é escolha. Amar é uma escolha, né? E conviver é amar, né? Então, se a gente quer só a parte boa, Tatiana, isso é péssimo. Eu vi várias pessoas lá, algumas, não várias, mas algumas que não se desligavam, né, enquanto faziam o caminho. Inclusive, vi uma moça, né, que naquela parte do deserto que eu falei que foi muito sofrida, depois encontrei com ela conversando. Ela, não, nesse momento aproveitei para fazer umas ligações. Sabe, aquilo para mim ficou autossabotagem total, né? Porque eu tô enganando a quem, né? Se eu resolvo fazer uma peregrinação, eu comigo mesma, e aí eu não quero enfrentar, porque não é fácil também enfrentar suas sombras, né? É o que eu digo. Peregrinos são poucos, tá? Não encontrava, isso aí eu até me surpreendi, né? Porque várias pessoas fazem só um pequeno trecho. Fazer, né, a peregrinação completa, você realmente ter que enfrentar as suas sombras, né, as suas limitações, é difícil. E aí o que você faz? Você foge, né, a esquiva. Você faz uma ligação, né, você vai dar um jeitinho de não encontrar. Não é para todo mundo, né? Realmente, às vezes não é o momento da pessoa, né? Enfim, né? Mas realmente é um desafio, é forte. Opa, levei um choque aqui. Vamos lá. Acho que eu tô falando demais, hein? Eduardo, essa pandemia nos fez refletir o quão bom é o conjunto, o compartilhamento. Sinto falta dessa interação. Eduardo, realmente, né? Mas eu acredito muito que tudo tem um porquê, né? Eu acho, sim, claro, né? Muito triste a situação que a gente está vivendo, mas é uma situação também de muito aprendizado, né? Acredito que muitas pessoas estão vivendo o melhor, né? O seu hoje, né? Em função de todas essas circunstâncias, né? Então, de certo modo, eu penso, né? Se for, depende, a gente não sabe, né? O nosso futuro, o nosso tempo aqui, né? Acredito também que somos peregrinos da vida, né? Que é passageiro. Mas acredito que esses dias a gente está vivendo de maneira mais presente, né? Mais intensa. Então, muitas vezes poderia ser que, né, que a minha passagem por aqui, de repente, fosse, né, morna água de batata, digamos assim, né, não fizesse, né, não desse nenhum impacto, né, por não valorizar as coisas dessa forma. Então, por mais que seja algo mais curto na visão de tempo nossa do ser humano, né, eu acho que vai ser muito mais intenso, né, muito mais transformador, né, enfim, poderia ficar aqui filosofando. Olha que bonito, gente. Curtinho, né? Que a Carol se abaixou no chão para filmar esse trabalho. Não sei se vocês conseguem ver de novo. Olha só, gente.
Sério, eu sou muito boba, né? Já imagina a pessoa lá caminhando sozinha, vendo essas coisas. Eu sou muito. Eu chego a me emocionar. Quando eu vi esse trabalho, eu já fico tirando a lição. Elas só conseguiriam carregar aquilo ali juntas, né? Então, olha só. Ai, ai, gente. Mas é bonito, não é? É bonito. Pessoal, como eu tinha falado, às vezes é preciso desfolhar, né? Resgatar a sua essência, se esvaziar totalmente, enxergar o que tem por trás dos rótulos, né? Que muitas vezes nós nos colocamos rótulos, né? Ou os outros nos colocam, né? E aí a gente assume aquilo, né? Então, é hora de praticar. Vamos praticar, então, ter um encontro com a gente, né? Sei que, claro, que eu não vou conseguir proporcionar uma experiência de Caminho de Santiago, né, nesse nível, né, do Empretec, mas já dá para a gente ter contato aí com diferentes pensamentos e emoções, então já dá para brincar um pouco.